Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de março. E você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que senadores fazem apelo à comunidade internacional por vacinas para o Brasil. E governo federal lança o programa Águas Brasileiras voltado para a revitalização de bacias hidrográficas. E ainda, robô de limpeza anima pacientes e funcionários de um hospital na Alemanha. E a Comissão Temporária da Covid do Senado aprovou uma moção de apelo internacional para fazer um alerta global sobre a situação do Brasil em relação à vacinação. O Senado Federal avalia se vai encaminhar ao G20, à ONU e à OMS uma moção de apelo internacional chamando atenção para a situação do Brasil em relação às vacinas contra a Covid-19. O documento foi elaborado pela Comissão Temporária da Covid no Senado Federal e assinado por 65 parlamentares. Na reunião desta segunda-feira, a senadora Cátia Abreu apresentou um relatório que sinaliza que o Brasil precisa de 100 milhões de doses da vacina com urgência para imunizar 1/3 da população e reduzir a curva de infecção. O relatório também aponta que 11 países no mundo já têm mais doses de vacina que habitantes. Nós temos 11 países que lá atrás compraram muita vacina porque não sabiam o que ia acontecer. Então, tipo assim, por via das dúvidas e por segurança, compraram muito mais vacinas do que eles tinham necessidade de acordo com o número de seus habitantes. Será que essa vacina vai ser de fato efetiva ou será outra? Então, quando eu digo por via das dúvidas, é que esses países, imaginando algum contratempo, compraram em excesso. E esse excesso, segundo esta revista Science Magazine Digital, que é uma revista americana, nós teríamos quase 3 bilhões de estoque de vacinas nesses 11 países. O Brasil representa muito para o mundo. Não há desgraça que aconteça no Brasil, com seu gigantismo, que não possa ser reproduzido por outras partes do mundo. Nada que aconteça de ruim ao nosso país passa despercebido aos outros países. Nós somos o maior país, um gigante da América Latina. Nós somos o principal parceiro dos Estados Unidos na América Latina. Somos o maior parceiro comercial americano. Nós somos o maior exportador de alimentos para a China. E eu estou questionando essa amizade. Na última sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, autorização para que o Brasil compre as vacinas estocadas naquele país que ainda não tem previsão de uso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui mais de 500 milhões de doses de vacina contratadas com entrega prevista até o fim do ano. No domingo, chegou o primeiro lote de vacinas adquiridas através do consórcio COVAX Facility, 1 milhão de doses produzidas pela AstraZeneca Oxford. A expectativa é que mais 9 milhões de doses sejam entregues até maio. O Ministério da Saúde diz que 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram entregues aos estados e municípios e outros 15 milhões serão distribuídos até o fim do mês. E com o avanço na entrega de vacinas, a estratégia de imunização mudou. As doses guardadas em estoque para a segunda fase da imunização devem ser utilizadas já. O Ministério da Saúde orientou as cidades brasileiras a utilizarem todo o estoque disponível para a aplicação da primeira dose da vacina, aumentando desta forma o número de pessoas vacinadas. A decisão levou em consideração o cronograma de entrega semanal de vacinas da Fiocruz e do Butantan. Nesta segunda-feira, mais 1 milhão de doses de vacina do Butantan foram entregues ao governo federal, totalizando 8,3 milhões de vacinas em 10 dias. Mas praticamente metade dos prefeitos brasileiros não estão satisfeitos com o ritmo com que a vacinação está sendo realizada e, por isso, fizeram adesão ao Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, encabeçada pela Frente Nacional de Prefeitos. O objetivo do consórcio é comprar vacinas contra a Covid-19 para os municípios. Nesta segunda-feira, em uma assembleia virtual, foi realizada a instalação do consórcio. A cerimônia contou com a participação de representantes da OPAS no Brasil, do governador do Piauí, Wellington Dias, que é coordenador da temática de vacinas no Fórum Nacional de Governadores, além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ex-presidente do Supremo, Aires Brito. Eu também manifesto aqui o meu extremo agrado cívico, jurídico,
pela iniciativa dos senhores prefeitos do Brasil de instituir como autarquia especial, nos termos da lei, um consórcio especificamente voltado para a administração da crise que estamos a viver. E na perspectiva de aquisição mais facilitada e distribuição e aplicação de vacinas, né, do coronavírus. Agindo os senhores prefeitos não isoladamente, não solitariamente, cada qual em seu município. Nós perdemos o time, né, na hora certa de nos manifestar, não houve a manifestação. Nós estamos, então, correndo atrás do prejuízo para poder estabilizar a vacinação e vacinar o maior número de brasileiros. Lembrando que o consórcio será tanto para poder fazer a compra da vacina. Nós temos agora um número, uma meta, que foi colocada aqui pela Carla. Antecipar o que puder antecipar e ir em busca de 20 milhões de doses. Isso seria o melhor dos cenários que nós vamos trabalhar. E a Ordem dos Advogados do Brasil deu entrada em uma ação no Supremo para que o Executivo Federal seja obrigado a adquirir imunização em massa da população no menor prazo possível. E olha só, o Ministério da Saúde informou que o Brasil passou a marca de 12 milhões de casos de coronavírus no país. Foram registradas 49.293 contágios em 24 horas e 1.383 mortes. O total de mortes chegou a 295.425. De acordo com a pasta, mais de 16 milhões de doses de vacinas anti-Covid foram aplicadas no país. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, criticou as desigualdades no acesso às vacinas contra a Covid entre países ricos e pobres. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a Autoridade de Saúde Pública relembrou um pedido que fez ainda em janeiro, em nome de uma distribuição justa de imunizantes anti-Covid. A diferença entre o número de vacinas administradas em países ricos e o número de vacinas administradas através do COVAX está crescendo e se tornando mais grotesca a cada dia. O sistema COVAX, criado especialmente pela OMS, busca abastecer com doses ainda este ano 20% da população de quase 200 países e territórios e também conta com um mecanismo de financiamento para ajudar 92 países desfavorecidos. Os países mais pobres se perguntam se os países ricos pensam realmente o que dizem quando falam de solidariedade. A distribuição não igualitária das vacinas não é só um escândalo moral, é também econômica e epidemiologicamente autodestrutiva. It's also economically and epidemiologically self-defeating. O momento vivido no Brasil também esteve na pauta da coletiva de imprensa. The situation is very, very concerning. A situação é muito preocupante. Estamos muito preocupados. Como foi dito, o número de casos está aumentando, o número de mortes está aumentando. Se você comparar o número de mortes de 15 de fevereiro a 15 de março, em apenas um mês dobrou, de cerca de 7 mil por semana para 15 mil por semana. Isso é um grande salto. 7,000 per week to 15,000 per week. That's a huge jump. Questionado durante a coletiva sobre o relatório da missão em Wuhan, na China, para investigar as origens do coronavírus, o diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, disse que ainda não sabe quando o documento vai ser disponibilizado. E assim como em São Paulo, os municípios do Rio de Janeiro e Niterói anunciaram um endurecimento das medidas contra a Covid-19. 10 dias seguidos de feriado de 28 de março a 4 de abril, para restringir ao máximo os deslocamentos. Os bares e restaurantes do município do Rio vão poder funcionar no superferiado, mas somente para entrega em domicílio, retirada em balcão ou drive-thru. Está proibido o atendimento presencial para consumo no local. E o município do Rio de Janeiro também aplica a primeira dose da vacina contra o coronavírus em homens com 74 anos nesta terça-feira. O grupo prioritário será atendido em postos de saúde e clínicas da família das 8 às 17 horas. E veja a seguir,
Você vai conhecer um robô que, além de limpar os pisos, está animando os pacientes e funcionários de um hospital na Alemanha. Eu volto em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 8 horas e 44 minutos, e olha só que bacana, o governo lançou o programa Águas Brasileiras. A proposta é recuperar alguns dos principais rios brasileiros com a colaboração da iniciativa privada, que está engajada no projeto que prevê, entre outras coisas, o plantio de 100 milhões de árvores ao longo das nascentes. O programa, anunciado no Dia Mundial das Águas, aconteceu na cidade de Piranhas, no oeste goiano. Ele será coordenado por 4 ministérios e vai contar com a parceria de estados e municípios. O objetivo, no sentido literal, é limpar as águas brasileiras. O Brasil tem 12% das reservas de água doce do mundo. Somos um país privilegiado. Porém, essas águas são mal divididas no nosso território e, ao mesmo tempo, nós tratamos mal a água que temos. Esse maltrato gerou números que traçaram um mapa bem pouco agradável. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto e 35 milhões não contam com água potável. E não é só. A falta de gestão do lixo também foi, juntamente com a falta de saneamento, negligenciada ao longo de décadas. Falou-se das questões ambientais, mas deixou-se para trás o tema do saneamento e dos resíduos sólidos. E quem precisa de financiamento não deverá ter dificuldades. Uma linha de empréstimos do FINEP deverá garantir o acesso mais barato ao dinheiro que deverá garantir o andamento dos projetos. A gente espera com isso contribuir através da ciência, da tecnologia e das inovações para a preservação da água e também para a redução desses problemas que nós temos das áreas urbanas e rurais, com relação à preservação dos nossos recursos naturais. No caso do Ministério da Agricultura, haverá uma linha especial que será lançada em abril. Uma ajuda muito importante, porque, segundo a ministra Tereza Cristina, o papel do produtor rural é super importante na conservação da água. O produtor rural tem uma relação simbiótica com esse insumo essencial para o desenvolvimento da produção vegetal, a alimentação dos animais e para a sua própria sobrevivência. É no campo que se dá o milagre da produção e a conservação da água. Muitas das nascentes dos nossos córregos e rios se encontram em propriedades rurais, nas áreas de preservação permanente e nas reservas legais. As áreas produtivas, quando bem manejadas, são fundamentais para a recarga de aquíferos e dos mananciais. O presidente Jair Bolsonaro enalteceu o programa e agradeceu os envolvidos de vários ministérios e setores do governo para resolver os problemas das águas brasileiras. Ele agradeceu o Congresso e a participação dos empresários em um momento muito difícil como o atual. Mais uma feliz iniciativa. Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções. Assim sendo, eu agradeço a todos e na pessoa do prezado Rogério Marinho por esse maravilhoso projeto que culmina exatamente com a sua efetivação no Dia Mundial das Águas. Mesmo ficando em casa nesse período de restrições, muita gente não descuidou da aparência. Em Mato Grosso do Sul, algumas empresas de cosméticos registraram um aumento de 60% nas vendas durante a pandemia. Pamela é mais uma mulher vaidosa. Qual não é, né? E a vaidade ficou ainda mais à flor da pele durante a pandemia. Melhora a aparência, cuidado com a pele, autoestima, saúde. Então, sempre bom.
O setor de cosméticos está a todo vapor. Nos últimos 5 anos, pesquisas mostram que o lançamento de novos produtos dobrou de quantidade. Entre as novidades desse mercado de beleza tem essa loção aqui, ó, de limpeza, que é feita com água extraída do aquífero Guarani, que está a 1.300 metros abaixo de nós. Essa água foi retirada do município de Corguinho, aqui em Mato Grosso do Sul. É rica em silício, o que dá mais firmeza e sustentação à nossa pele. O fato da gente estar aqui no coração do Brasil, no maior bioma, né, que a gente tem o bioma do Cerrado, do Pantanal, do Chaco, e com grandes universidades como a FGD, a UEMS, o UFMS, essa troca, esse sinergismo com essas universidades nos proporcionam um crescimento talvez diferenciado. Fernanda e a mãe, a dona Lúcia, têm uma empresa de cosméticos há 10 anos, fica em Campo Grande. Durante a pandemia, as vendas da empresa cresceram 60%. Recentemente, abriram até uma loja. As pessoas precisam estar bem arrumadas, bem consigo mesmo, né? Mesmo que seja em casa, ela precisa ter essa motivação. Loções, shampoo e outros produtos de beleza que deixam a economia mais atraente, além de trazer um ganho imenso para a satisfação pessoal. E nos destaques internacionais, com o aumento de casos de Covid-19, principalmente relacionado à variante britânica, a Alemanha anunciou nesta terça-feira novas medidas mais duras para conter o avanço da pandemia. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou novas medidas de restrição para conter a pandemia no país. A maior parte do comércio vai fechar e os serviços religiosos serão cancelados durante a Páscoa, nos 5 primeiros dias de abril. O aumento dos casos na Alemanha está relacionado à variante britânica do coronavírus. Basicamente, temos uma nova pandemia. A mutação do Reino Unido tomou conta, o que significa que temos um novo vírus. É claro que é do mesmo tipo, mas com diferentes propriedades. É claramente mais letal, mais infeccioso e contagioso por mais tempo. Além das novas medidas, muitas das restrições em vigor desde o final do ano passado, como a limitação de reuniões privadas e o fechamento de espaços culturais, foram prolongadas até 18 de abril. As medidas foram definidas depois de uma negociação de quase 12 horas com representantes dos Estados Federados da Alemanha. Durante o final de semana, foram registradas manifestações contra as medidas sanitárias para conter a pandemia. E em tempos de pandemia é essencial manter os ambientes limpos e higienizados. Para fazer essa tarefa, um hospital de Munique, na Alemanha, conta com a ajuda de uma figura pra lá de inusitada. O robô de limpeza Franzi, que além de garantir que os pisos estejam impecáveis, agora assumiu uma nova função: animar pacientes e funcionários. Franzi faz um trabalho impecável ao limpar o chão. Mas em plena pandemia de coronavírus, este robô falante encontrou outra função: arrancar um sorriso dos pacientes e dos profissionais de saúde. Pode se afastar, por favor? Tenho que limpar. Ela agradece em alemão quem a deixa finalizar a limpeza. E para os que não atendem o pedido, Franzi insiste com voz mais determinada. Você tem que sair, quero limpar. E se isso não for o suficiente, o robô derrama algumas lágrimas digitais de seus olhos, representados por 2 LEDs que mudam de cor. Segundo a chefe de manutenção da clínica, Franzi distrai os pacientes que ficam isolados dos familiares por causa do coronavírus. Ela traz muita diversão e alegria aqui. Funcionários e pacientes ficam encantados. Quando falamos com Franzi, isso nos relaxa um pouco em nosso dia a dia. Criada em uma empresa de Singapura, Franzi era chamada Ela e falava inglês antes de chegar a Munique no início do ano. Após um período de testes de várias semanas, o hospital adotou o robô, apesar dos custos de 40 mil euros. É lindo, hein? Mas é bem caro. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 10 da manhã. Até já!